Nós falamos sobre crise convulsiva, a gente viu qual foi o tratamento na última aula da crise convulsiva. A mais comum é aquela tônica clônica, que o pessoal cai no chão e se debate, começa a se debater. 1 minuto para quem está atendendo parece uma eternidade. E a gente viu que tem que, após a crise passar, lateralizar essa vítima. Não colocar a mão na boca, essa vítima ela não vai engolir a língua, não jogar água na cara, por exemplo, só tentar lateralizar essa vítima, proteger a cabeça durante a crise. Lateralizar provavelmente você não vai conseguir fazer durante a crise, mas após passar da crise, lateralizar a vítima, ou assim que possível, né? Então, proteger a cabeça, afastar tudo que possa machucar dessa vítima. E aí, pessoal, diazepam EV ou midazolam IM é um tratamento um pouco mais avançado, tá? Qualquer crise convulsiva pode causar um trauma, e todo trauma ele tem além, claro, da gravidade do trauma causado, ele tem, assim, o risco muito grande, dependendo da altura que cai, aquela coisa toda que quem é socorrista já sabe, pode ter uma lesão na coluna. Por isso que em todo atendimento vocês vão ver que o socorrista chega, bota a mão na cervical, se a vítima está consciente, se apresenta, pergunta se pode ali ajudar, e aí começa a atender a vítima, sempre estabilizando a cervical. Na síncope, a gente viu que a maioria do desmaio é causado por falta de oxigenação no cérebro ou hipotensão. E que isso que a gente fazia antigamente de elevar os membros, não se faz mais. Foi provado que não aumenta em nada aquela pressão arterial, que aquele sangue que iria para os órgãos nobres, olhando assim anatomicamente parece que funciona, mas os estudos demonstraram que o que é melhor para se fazer a vítima é lateralizar ela. Porque o desmaio, galera, por hipotensão, não mata a vítima. O que mata é a broncoaspiração. Queimadura, a gente viu um pouquinho sobre queimadura, sobre os graus de queimaduras e sobre o tratamento dela. Da pequena queimadura, eu coloco ali o braço em água corrente, na temperatura ambiente, desde que a temperatura ambiente não seja 40 graus de Manaus, por exemplo, aí você não vai colocar, claro, a água debaixo da torneira de 40 graus. Numa aguinha ali que seja refrescante para hidratar aquele local, aliviar a dor ali, tá? Ou eu deixo embaixo de água corrente por 15 minutos uma pequena queimadura, ou posso colocar gás grande em cima e jogar água também para hidratar. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, além de tudo aquilo que vocês já sabem o que não fazer e o que fazer na queimadura, é que a grande queimadura, o grande queimado, ele perde muito calor e isso mata muita gente. Além, claro, do choque hipovolêmico, porque a pessoa perde líquido ali pelaquela pele queimada também. A hipotermia mata muito, tá, pessoal? Então, o que é feito no grande queimado? O curativo não é molhado, eu não vou encharcar essa vítima se ela tiver uma área queimada, área corpórea muito extensa queimada. Então, o curativo para um grande queimado é seco, tá, pessoal? A gente tem live só falando sobre isso, a gente ficaria 1 hora falando sobre isso, tá? O choque elétrico, se não matar na hora, provavelmente depois vai ser um pouco mais difícil, mas ele pode causar uma arritmia. Tá, pessoal? Claro que causa queimadura de entrada, às vezes queimadura de saída, mas pode causar uma arritmia. Eu tenho que mandar esse paciente lá para a UPA, lá para o PA, lá para o hospital para fazer um eletro. Então, o choque elétrico, se a pessoa leva um choque não entrar em parada cardiorrespiratória ali na hora, depois, se seguir o tratamento, claro, dificilmente vai entrar em óbito, tá, pessoal? Epistaxe ou sangramento nasal, a gente viu que eu tenho que sentar numa cadeira, pedir para a vítima mesmo apertar o seu nariz, tá? Eu posso pedir para a vítima mesmo. Eu não preciso como prestador de serviço, ficar 15 minutos apertando ali o nariz da vítima, perfeito? Eu posso pedir para ela mesma fazer isso, orientando, tá, pessoal? Então o socorrista pode fazer isso também. Uma dica um pouco mais avançado, gasezinha no nariz também é válido, tá, pessoal? Gase no nariz, faz o chumacinho e coloca no nariz. E a adrenalina, como ela é um vasoconstrutor, às vezes dentro do hospital quando não para, o pessoal molha ali a gase com adrenalina, coloca na narina e faz a pessoa ficar segurando apertado, tá? A gase no nariz, pessoal, ou esse aperto que a vítima faz, ela tende a, de uma forma indireta, apertar, fazer como se fosse uma pressão direta naquele vasinho que tá jorrando sangue ali, ou que tá só escorrendo sangue, mas o que tá causando esse sangramento, tá? E o American Heart traz que, se não parar depois de 15 minutos, chama a ambulância ou leva essa pessoa para um atendimento médico, tá, pessoal? Então não é tudo isso que eu estou falando aqui que eu vou atender que eu vou chamar um médico. Então aqui ele diz que após 15 minutos, sim. E até na crise convulsiva tem ali os requisitos ou os quesitos que eu vou chamar um médico ou não, tá?
Então isso aqui a gente fez na aula passada. Sobre a febre, pessoal, lembrando que eu já vou parar no assunto e vou com mais calma, né? A febre a gente viu que o valor de febre hoje, a partir de 37,2 pela Sociedade Brasileira de Pediatria, já é considerado febre, tá? Então aquilo que você ouve o médico falar que 38, só a partir de 38 que é febre, a partir de 38,5 que é febre, isso não existe, tá? A partir de 37,2, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, com o termômetro axilar é considerado febre. E o tratamento, pessoal, não é só o banhinho morno, aquelas compressinhas mornas. Tem que ter medicação. Só isso aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda. Diz que causa mais desconforto para a criança e a febre não vai passar só com isso. Então tem que ter os dois, tá? Quem falou isso? Sociedade Brasileira de Pediatria. Se vocês colocarem ali no Google o manejo da febre, ele vai sair. Então, galera, crise alérgica não tem muito o que a gente fazer no atendimento pré-hospitalar, é encaminhar para o pronto-socorro para tomar ali os antialérgicos antes que tenha um problema de fechar glote e aí nem o tubo não passa mais. Hipoglicemia a gente viu que é baixa de açúcar no sangue, a tríade clássica é isso aqui, ó, sudorese, palidez, confusão mental ou até o desmaio, tá, pessoal? Se ela está consciente ainda, consegue deglutir, eu consigo oferecer algo doce para ela. Se ela não está consciente, tem que ser endovenoso. O UNASUS lançou ali uma cartilha para o atendimento da hipoglicemia em casa, dizendo que se eu não consigo acesso para fazer ali a administração de glicose, eu posso fazer via retal, através de uma sondinha, tá? Isso está na live passada, tá, pessoal? Sobre hemorragias, a gente viu que na contenção da hemorragias, pessoal, eu tenho um passo a passo a ser seguido, tá? Primeiro eu faço uma pressão direta, depois eu faço um curativo compressivo, galera. E quando eu falo um curativo compressivo é apertado mesmo, porque a gente viu que uma pressão que eu tenho que fazer em grandes vasos, eu tenho que fazer uma pressão tão forte de 55 quilos. Galera, pensa na força que eu preciso fazer para ser 55 quilos. Então por isso que, e além do mais, a gente não tem 15 minutos, praticamente 10 a 15 minutos para ficar ali apertando, né, galera? Então a gente já faz o curativo compressivo. E aí eu posso usar o torniquete. E outra coisa que você pode fazer em suporte básico de vida e deve, galera, é o preenchimento de grandes cavidades, desde que não seja abdômen ou tórax, tá? Eu preencho essa cavidade porque se eu fizer a pressão só por cima, esses vasos que estão vazando o sangue, ele vai continuar vazando e aí vai encher a cavidade, não vai ter aquela pressão direta ou indireta sobre o ferimento. Então quando eu coloco ali gases ou até atadura dentro daquela ferida, indiretamente eu faço uma pressão ali na lateral, ali onde estão os vasos, e aí tende a parar de sangrar, tá? Então tem que fazer esse preenchimento de ferida. Quem disse isso? Stop the bleed. É usado para leigo, tá, pessoal? E eu posso sim adaptar isso aqui no Brasil. É pela anatomia, pela fisiologia, a unidade básica pode fazer isso, tá? Qualquer dúvida, paramos aí e conversamos com vocês, tá?